Abram, por favor, queridos, a Bíblia de vocês, no livro de Salmos, no capítulo 92. Salmos fica no meio da Bíblia. Geralmente o livro de Salmos é um dos mais conhecidos mesmo, né? Gênesis, Salmos e Apocalipse. Primeiro livro, metade do livro da Bíblia e o finalzinho. Então vamos lá. Salmos capítulo 92, a partir do versículo 12. Todos acharam? Olha que coisa bonita a mensagem do Senhor Jesus, ou do nosso Deus, para cada um de nós nessa noite. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Somente esses dois. Vocês poderiam estar lendo comigo agora, todos juntos? Vamos lá. Os justos crescerão Amém, queridos, podem se assentar. Hoje, queridos, é uma noite de festa. Nós estamos comemorando, nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo. Então, queridos, hoje é uma noite que nós deveríamos estar na presença do Senhor bastante alegres, bastante felizes, independente daquilo que nós temos passado, ou independente daquilo que aconteceu no nosso dia. Mas Deus, queridos, através dessa palavra, Ele nos diz: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. E eu fui pesquisar o que era cedro do Líbano. Todos nós somos justos, amém? Então, ou seja, queridos, nessa mensagem de hoje, Deus está falando diretamente com cada um de nós. Eu anotei aqui, como diz o César no meu notebook, não deu tempo de passar a limpo, mas preste atenção o que é um cedro do Líbano. Cedro do Líbano é uma árvore majestosa, ou seja, é uma árvore bonita, que encontramos no Líbano, onde ela atinge até 40 metros de altura. Pode viver centenas de anos. Nos primeiros 3 anos de vida, as raízes crescem. Aí eu trouxe, queridos, a trena simplesmente para vocês, ou para nós termos uma ideia do tamanho em que a raiz, ou que as raízes crescem. Segundo estudo, as raízes crescem, muita pra caramba, 1,5 metros nos anos iniciais. Agora olha os detalhes. Isso, querido, nos 3 primeiros anos de vida, as raízes vão até 1,5 metro de profundidade, enquanto a planta, a parte de cima, tem somente 5 centímetros. Ou seja, para cada 5 centímetros, essa planta tem 1,5 metro de raiz. E olha, queridos, o outro detalhe: somente a partir do 4º ano é que a árvore começa a crescer. Pastor, fica ligado no que nós estamos conversando de manhã. Somente a partir do 4º ano, queridos, a árvore começa a crescer. Até os 3 primeiros anos, ela está crescendo para baixo, ou seja, ela está firmando a sua raiz. Depois do 4º ano, ela começa a crescer, ela começa a ficar majestosa, ela começa a mostrar que ela vai chegar até 40 metros de altura. Estudos dizem, queridos, que quando a raiz cresce, chega um momento porque
a cada 5 centímetros, a tendência é crescer proporcionalmente mais 1,5 metro. Estudos dizem que quando a raiz cresce, chega um momento que ela chega no topo do solo, ela encontra rocha. Olha o nível de profundidade, queridos. E sabe o que os estudos dizem? Que mesmo quando se encontra rocha, a raiz não para de crescer. Ela continua se aprofundando, de modo que, como ela não consegue ir para baixo do solo, atingir a rocha, ela começa a se espalhar em meio à rocha, a ponto de abraçar a rocha. Isso demonstra, queridos, que Deus está comparando a mim e a você, que somos justos, como o cedro do Líbano. Por fora te vem pequenininho, mas por baixo Deus tem uma... Deixa eu melhorar. Por fora te vem como pequeno, mas Deus te planta de modo grandioso. E aí agora deixa eu voltar para as minhas páginas iniciais. Eu gostaria de que você me ajudasse, querido e querida do Senhor. Diga para quem está do seu lado: podem até tentar te arrancar de onde Deus te plantou, mas não vão conseguir. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Podem até tentar te arrancar de onde Deus te plantou, mas não vão conseguir. Aleluias! Glórias a Deus! Oh! Deus é bom, queridos. E esse é o nosso tema. Podem até tentar te arrancar do lugar que Deus te plantou, mas não vão conseguir, porque a sua raiz já está presa no solo, querido. Vamos continuar. Os justos florescerão como a palmeira. Nós falamos do cedro do Líbano. Agora nós vamos falar sobre a palmeira. Os justos florescerão como a palmeira. Queridos, por que Deus compara a mim e a você, que somos filhos dele, como uma palmeira? Para começar, eu estava fazendo um estudo e tinha lugares onde estavam dizendo que palmeira não é árvore, mas na maioria dos estudos científicos estava dizendo que palmeira é uma árvore. Então eu vou me basear naquilo que os cientistas estavam dizendo, que estava na sua maioria. Palmeira vamos considerar como sendo uma árvore. E a palmeira, queridos, ela representa um símbolo de vitória. Eu já vou te dizer o porquê. Mas antes mesmo de eu te dizer o porquê desse símbolo de vitória, o porquê que Deus nos compara como a palmeira. Queridos, se nós somos considerados por Deus como árvore, queridos, quando ela está no lugar, quando a sua raiz penetra no solo, ninguém arranca a árvore dali. Claro que existem fenômenos aí hoje da natureza que acabam levando algumas árvores, arrancando, mas eu não quero me prender nessas árvores. Eu quero me prender na palmeira. A palmeira, queridos, então, como é uma árvore, e Deus diz que nós somos árvores plantadas. Uma árvore que é plantada, ela não pode se movimentar o tempo todo. Por exemplo, queridos, eu ia pegar, mas vou deixar ali até para não estragar a arrumação aqui. Aqui nós temos um vaso com uma planta. Esse vaso aqui, queridos, ele não é uma árvore. Isso aqui, por exemplo, é um arranjo. Um arranjo, você tira ele de lugar a hora que você bem quer. Hoje esse arranjo está aqui, amanhã ele pode estar aqui, depois de amanhã esse arranjo pode estar lá fora, depois de amanhã esse arranjo pode nem mais estar aqui. Mas você não é arranjo, você é planta, você é palmeira, você está plantado na casa de Deus. Oh! Querido e querida do Senhor, a palmeira, a raiz finca no solo, assim conforme o cedro. Existe uma dificuldade muito grande de se arrancar a palmeira.
Muitas das vezes, mesmo tentando arrancar a palmeira, ela brota de novo. Sabe por quê? Porque tem raiz profunda. Aonde tem raiz profunda, por mais que tente arrancar, pode até tentar, mas chega um momento que se brota de novo. Oh! E a palmeira, queridos, ela é considerada como um símbolo de vitória. Ela também é considerada como um símbolo dos justos. Deixa eu apontar para vocês, senão vai ficar virando meu notebook ali, eu vou me perder. Ela é considerada, o notebook é do César, tá, queridos? Essa frase não é minha, não. Agora já registrou, já era. Então, queridos, a palmeira é considerada um símbolo de vitória. A palmeira é considerada um símbolo dos justos. Antigamente, quando o rei vencia uma guerra, sabe de que maneira ele era recebido? Hoje nos casamentos as pessoas são recebidas de tapete, no tapete vermelho, ou até mesmo em grandes cerimoniais se estende o tapete vermelho para a pessoa passar. Antigamente se estendia folha de palmeiras, e o rei passava por cima das folhas de palmeira. E ali, queridos, na medida que eles passavam sobre a folha de palmeiras, era como se eles estivessem ali recebendo uma honra. Não eram todos que podiam, que tinham o direito, o privilégio de pisar por cima, vamos até colocar, de um tapete de palmeiras. Para você ver como a palmeira é. E a palmeira, queridos, ela tem um lugar onde ela é plantada. E nós, como árvores, queridos, nós temos um compromisso com o solo que nós fomos plantados. Toda árvore, ela acaba tendo um compromisso com o solo onde ela está. Sabe por quê? Porque o solo que ela está é que faz ela se manter, é que ajuda ela a sobreviver. Sem o solo ela não consegue ficar de pé. Sem o solo ela cai, sem o solo ela tem que ser arrancada, ela acaba morrendo com o tempo. Mas o solo, através das raízes, faz com que aquela palmeira se mantenha firme. E aí, queridos, se ela está plantada, se Deus diz que nós somos considerados como palmeiras plantadas na casa do Senhor, isso significa dizer que nós não podemos sair da casa do Senhor. É um compromisso meu e seu estarmos plantados na casa do Senhor. Outro detalhe, queridos, palmeira plantada não sai do lugar. Hoje a palmeira está plantada aqui, amanhã está plantada em outro ministério, amanhã está plantada em outro ministério. Palmeira, ela fica plantada no lugar onde Deus originou. Se Deus te concedeu raízes aqui, se Deus te plantou aqui, é aqui que Deus quer que você fique. E aí, queridos, olha outro detalhe que serve para nós. A árvore que é plantada, ela passa por uma série de dificuldades. Ela passa por uma situação climática, onde hoje, por exemplo, tivemos uma chuva forte. As árvores estavam lá, a palmeira estava lá. O sol forte, muitas das vezes o sol escaldante, que nós, seres humanos, temos a dificuldade até mesmo de irmos para a rua, mas a palmeira está firme no lugar dela. Os ventos fortes, as tempestades, nenhuma dificuldade tira a palmeira do seu lugar. Assim conforme, queridos, eu coloquei, a situação climática é momentânea, mas a palmeira está ali, está fincada, está presa, e não sai do lugar. A árvore suporta todas as situações. Nós somos árvores, queridos, assim Deus nos compara. E muitas das vezes, na primeira situação, aqueles que Deus tem chamado de árvore, esquece das suas raízes e corre. E desiste. E acha melhor morrer. E acha melhor desistir. E acha melhor parar. Deus não te plantou em nenhum lugar para que você venha parar.
Deus te plantou para que as suas raízes venham crescer mais e mais. Existe o processo do crescimento, queridos. Nos 3 primeiros anos, só se via o brotinho, mas a raiz estava sendo trabalhada. A raiz estava tomando uma profundidade muito grande, que quando aquela árvore começou a crescer e ficar bonita, ela já tinha raiz bastante raízes fincadas no solo, a ponto de não ser destruída por nada. E aí, queridos, aconteça o que acontecer, quem está plantado não pode correr. Quem está plantado não pode correr. Quem está plantado tem que ficar aonde Deus colocou. Planta não corre. Árvore não corre. A gente só vê isso em filmes de desenhos animados. A gente vê lá a árvore correndo, mas nós não somos filmes nem desenhos animados. Nós somos homens e mulheres escolhidos por Deus. E aí, queridos, olha o outro detalhe, hein? Quem sai da igreja por causa de alguma pessoa, tem 2 detalhes. Primeiro, não ficou não prendeu ou não conseguiu fazer com que a raiz ficasse presa no solo da maneira como se deveria, ou não entrou ou não foi plantado em determinado lugar por Deus, buscando a Deus. Porque, queridos, quem sai de algum lugar que está plantado por causa de uma outra pessoa, é porque não estava buscando verdadeiramente a Deus, não estava se preocupando verdadeiramente com Deus. Diga para quem está ao seu lado: você está plantado. Diga, querido e querida do Senhor, você está plantado. E árvore não se arranca com facilidade. Não é um empurrãozinho que pode derrubar uma árvore. Quem está plantado consegue se manter firme em Deus. Árvores, queridos, que não têm raízes profundas, na primeira tempestade cai. Árvores que não estão presas como deveriam, na primeira oportunidade de pecar, peca. Árvores que não buscam a Deus como deveriam, sempre questionam as coisas de Deus. Mas nós somos árvores que entendemos. E as palmeiras, queridos, elas se envergam. Os estudos dizem que as palmeiras se envergam de um lado para o outro, de um lado para o outro, mas as palmeiras não caem. Elas se envergam. O vento leva as palmeiras para tudo quanto é canto, mas elas não saem do lugar aonde estão. Teve um estudo em janeiro de 2005 que houve de fato uma grande tsunami. A tsunami aconteceu na Indonésia. Uma mulher, queridos, isso é fato, tá? Uma mulher, ela ficou presa durante 5 dias, agarrada no tronco de uma palmeira e não morreu. Vocês sabem o que é uma tsunami? Uma tsunami é aquele vento forte que leva tudo, queridos. Tudo que tiver pela frente arrasta, inclusive pessoas, casas, carros, plantas inclusive. Mas essa mulher ficou presa durante 5 dias a uma palmeira. O vento passou, a tempestade passou, a tsunami passou, e aquela mulher ali, através da palmeira, conseguiu se manter viva. Talvez se ela tivesse se abraçado ou tivesse se agarrado a qualquer outra árvore, talvez ela não teria conseguido sobreviver, porque várias árvores, queridos, quando aconteceu esse tsunami, várias árvores foram arrancadas pela raiz, mas a palmeira não.
A tempestade veio, a tsunami veio, os furacões fortes vieram, a tempestade levou tudo que tinha para levar, mas a palmeira ficou ali, foi para um lado, foi para o outro, foi envergada, foi jogada para trás, foi jogada para frente, mas através da raiz dela que ela estava plantada, ela se manteve firme e não saiu de onde estava. Oh. Aleluias. Aleluias. E aí, querido e querida do Senhor, eu quero te dizer algo do Senhor. Não vai ser qualquer lutinha, qualquer tempestadezinha, qualquer barreirazinha que vai conseguir te tirar, ou que vai conseguir te arruinar, ou que vai conseguir fazer com que você venha cair. A palmeira foi para um lado, foi para o outro, foi para um lado, foi para o outro, estava quase caindo, mas não caiu, ficou encurvada, mas depois de um tempo ela voltou a se erguer, mas as raízes estavam presas e profundas no solo. E quando a tempestade passar, queridos, muitos que acharam que iriam te ver caído, destruído, vão ter que ter o prazer, o privilégio de te ver de pé. Muitos que acharam, agora vai, olha que tsunami vindo aí, olha o vento que eles estão passando, olha a dificuldade, agora vai, agora acaba tudo, eles não vão resistir. Agora, um por um vai ser arrancado. Mas, queridos, nós somos palmeiras do Senhor. Vai passar a tempestade, vai passar o vento, e nós vamos resistir, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e continuará a nos ajudar. Oh, aleluias! A tempestade não irá te destruir. O vento forte não irá te destruir. As águas profundas não irão te afogar. Eita, servo do Senhor, querido. Nós somos filhos de Deus, plantados. E raiz que nasce para baixo, ou raiz que cresce para baixo, é raiz profunda. Tem raízes, queridos, de árvores que são, conforme eu disse no início, elas crescem de modo que nós conseguimos ver as raízes. Essas são as árvores que são derrubadas na primeira ventania, no primeiro temporal, na primeira força busca da água. Essas árvores que não conseguem ter raízes presas ao solo, elas são derrubadas com facilidade. A raiz tem que ser firme. E a palmeira, queridos, ela cresce com profundidade. Assim temos que ser nós. Crescermos na profundidade do relacionamento com Deus. Crescer na profundidade da oração com Deus. Crescer na profundidade da busca em Deus. Crescer em Deus. Buscar a Deus. Assim temos que ser nós, queridos. E eu quero te dizer algo. Para você crescer, você não precisa machucar ninguém. A sua raiz, para ser fincada no solo, ou para ficar presa ao solo, não precisa machucar a raiz de ninguém. Tem espaço para todos crescerem. Tem espaço para toda a raiz. Depois que ela tiver o crescimento profundo, tem espaço para você passar a brotar e a crescer em Deus. Ninguém, queridos, precisa pisar ninguém. E as palmeiras, elas também servem como referência. Isso está relacionado a testemunho. As palmeiras, elas podem chegar até a 30 metros de altura. O cedro chega a 40. As palmeiras podem chegar até a 30. Queridos, 30 metros de altura é Deus querer te levar em um local muito grandioso.
Se como árvore Deus diz que nós podemos chegar a 30, 40 metros de altura, e nós não estamos de fato no nível natural preso ao solo, imagine aonde Deus vai te levar. Essa linha de pensamento, queridos, é somente para aqueles que conseguem enxergar a dimensão daquilo que Deus faz. As pessoas podem olhar para você e te ver como uma palmeira de referência. Essa palmeira está crescendo, essa palmeira está fincando a sua raiz, essa palmeira está dando frutos, essa palmeira está começando a brotar. Assim, queridos, as pessoas têm que nos ver. Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se Deus diz que nós somos como palmeiras, e é assim que Deus nos vê, então vamos fazer do modo como Deus nos vê, vamos agir como Deus quer que nós venhamos agir, vamos prender as nossas raízes, e vamos esperar o tempo certo de brotar, o tempo certo de começar a crescer, o tempo certo de começar a dar frutos. Tudo, queridos, para Deus tem o tempo certo de acontecer. E esse ministério, por isso que eu falei, pastor, fique ligado, porque nós estamos conversando hoje de manhã. E esse ministério, queridos, está passando pelo seu primeiro ano. Cedro, para começar a multiplicar, para começar a chegar aos seus 30 metros, leva até 4 anos. Alguns podem achar, mas 4 anos... Queridos, o tempo pertence a Deus. Nesses 4 anos, Deus vai estar moldando o meu caráter, vai estar moldando o seu caráter, vai estar nos fortalecendo, vai mostrar o quanto Ele é Deus, vai mostrar que Ele supre as nossas necessidades, vai mostrar que nós dependemos dEle. É o tempo de Deus, não o nosso tempo, não o tempo do homem. Espere com paciência no Senhor, que Ele concederá o desejo do teu coração. E o meu desejo, queridos, assim conforme eu creio que é o desejo da igreja, o meu desejo veio do Senhor que criou os céus e a terra. E todas as coisas nós podemos nele, porque é Ele que nos fortalece. E Ele nos leva para lugares sobrenaturais. Ele nos faz, queridos, lutar. Lutar contra o gigante. Vencer guerras. Vencer barreiras. Ele nos faz atravessar o mar que está gerando uma dificuldade simplesmente para nós passarmos. Esse é o nosso Deus, que faz com que o impossível se torne possível somente para nos abençoar, somente para nos favorecer, simplesmente para falar: olha, eu te prometi e aqui estou cumprindo aquilo que eu te prometi. Agora simplesmente tome aquilo que eu te prometi e segue, e começa a brotar, e começa a romper, porque é chegado o tempo. Eu acredito, queridos, que nós vamos ouvir isso de Deus. Mas você sabia que todos que se alistam ao exército, enquanto não chega uma guerra, enquanto não chega uma batalha, eles estão sendo treinados? É o nosso momento de treinamento. É o seu momento de treinamento. É o nosso momento de preparo em Deus. Palmeiras, queridos, se forem plantadas, observe agora o que Deus quer também falar contigo. Se tu estiver ligado em Deus, tu vai entender logo. Palmeiras, se forem plantadas em lugares gelados, a palmeira não vive. Deus só planta palmeiras em lugares que tem calor, em lugares que tem gente, em lugares, queridos, que ela possa crescer. Se a igreja for morna, se a igreja for gelada, as palmeiras não crescem, nós somos as palmeiras. Para a palmeira crescer, tem que ter fogo de Deus, tem que ter fogo do Espírito Santo, tem que ter irmãos ajudando irmãos, tem que sentir o calor humano, querido e querida do Senhor. Deus não te chamou para ficar numa geladeira, muito menos para ser a geladeira. Deus te chamou para ser crente de fogo no Senhor. Aleluias.
Aqui não tem crente gelado não, né? Não é não, queridos? Vai queimar hoje? Deus! Então a palmeira, querido e querida do Senhor, ela é um símbolo do lugar que tem calor. Eu até tinha pensado, pô, me veio à mente, vou arrumar umas folhas de palmeira, mas aonde eu ia conseguir arrumar palmeiras, ainda mais que choveu pra cá. César, confesso até que eu pensei em você, vou ligar pro César, para ele ver umas folhas de palmeira, mas que desafio ia te dar, né? Mas Deus falou, não, deixa que eu faço. Queridos, olha o que Deus faz com a figueira que está morta. Você conhece essa passagem lá de Mateus 21? Houve um momento que Jesus viu uma figueira à beira do caminho e disse, nunca mais dê frutos. A figueira estava seca. Figueira seca não dá frutos. E Deus vai mais além. Aqueles que não dão fruto, Ele arranca, para que se estabeleça uma nova raiz e comece a brotar. Nós precisamos dar frutos, queridos. Mas vai chegar o tempo. Deus diz, eu sou a videira ou a figueira, e quem permanece em mim, muitos frutos dará. A palmeira, queridos, ela não fica só se alimentando da terra. Se alimenta, 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 e fica ali no mesmo nível, no mesmo estágio. Não. Chega um momento em que, depois da palmeira estar bem alimentada, através daquilo que Deus proporciona, a água, o alimento, a terra, ela começa a crescer, começa a florescer, começa a mostrar a beleza que ela tem. Estamos acabando. A palmeira, queridos, ela representa também símbolo de serviço. A palmeira demonstra serviço. Você sabia que a palmeira tem diversas utilidades? Como serviço, a palmeira serve para fazer telhado, fez muito aí no passado, vinagre, cestos, cordas, tapete, vassoura, tudo isso através da palmeira. Olha as utilidades que a palmeira tem. Se Deus nos compara com a palmeira, significa que nós temos muitas e muitas utilidades para Deus. São mais ou menos, queridos, são mais ou menos 200 produtos ou objetos ou utilidades pelo qual nos dias de hoje a palmeira serve. No capítulo 12, no Salmo 92 e nos capítulos 12 e 13, por duas vezes, se repete a palavra florescerá. A palavra florescerá se repete no primeiro versículo, os justos florescerão como a palmeira. E no 13, plantados na casa do Senhor, florescerão. Estão simplesmente conjugados de maneiras diferentes, mas vem do verbo florescer. Eu floresço, floresce, ele floresce por aí. E aí, queridos, a repetição dessa palavra, ela faz com que haja um ato de
consciência de relacionamento em Deus. Deus está falando, florescer. É chegado o momento de florescer. Comparados como o cedro, florescerá. Comparado como a palmeira, florescerá. É como, queridos, assim eu entendo, como se Deus estivesse nos colocando. Haverá um momento de florescer, ou é chegado o momento em que a igreja florescerá. Haverá um momento em que você, homem e mulher de Deus, jovem em Deus, irá florescer. Mas, queridos, para que eu e você venhamos a florescer, nós não podemos ficarmos focados no passado. Deus, Ele te traz, Ele me traz. Isso eu estou falando até mesmo no particular de cada um, que eu não sei qual é o seu particular em Deus, ou o seu particular com Deus. Mas o passado não vai conseguir mudar nada no seu presente. Então, se é o seu passado que está te impedindo de florescer, esqueça o passado e comece a olhar o futuro que Deus já tem reservado para você. O passado, querido, ele não pode te impedir de chegar aonde Deus quer te levar. Já estamos chegando na rota da conclusão. Um outro detalhe muito importante relacionado à palmeira é o seguinte: a força da palmeira não está na casca. A casca, queridos, é aquela parte, vamos colocar como sendo um tronco, mas antes do tronco tem ali uma cascazinha. A casca é a parte que todo mundo vê. A força da palmeira não está ali. Podem pegar um facão, chegar e tentarem tirar a casca da palmeira. Isso não vai matar a palmeira. A palmeira, queridos, ela tem uma força. Os seus nutrientes não estão na casca. O nutriente da palmeira está por dentro, está na parte interna da palmeira. A parte externa, por mais que ela seja debilitada por qualquer situação, ela não fará a palmeira morrer. A força que tem dentro da palmeira fará com que ela continue ou venha se manter de pé. E aí, queridos, vocês ou nós podemos até mesmo estarmos abatidos no nosso exterior, mas isso não pode jamais afetar o nosso interior. Quem nós somos em Deus, o que nós sabemos que podemos fazer em Deus, as coisas que nós sabemos que esperamos em Deus. Paulo diz, queridos, ainda que o nosso homem exterior esteja sofrendo por fora, o homem interior se renova a cada dia. Por mais que você esteja sofrendo, por mais que as pessoas estejam vendo, a força que há dentro de você, essa força, o Senhor renova a cada dia. Quem te mantém de pé, não te deixando cair, é a força que o Senhor depositou, ou a força que o Senhor colocou dentro de você. Essa força te mantém firme nele. Essa força te faz buscar cada vez mais e mais nele. Essa força te faz crer que o melhor ainda vai acontecer em Deus. Essa força, queridos, força que ninguém vê, mas que no seu íntimo, entre você e Deus, você sabe que tem. Porque é essa força que te manteve firme até aqui. É essa força que te trouxe ou que te traz até os dias de hoje na casa do Senhor. Talvez, queridos, no ambiente externo,
nada esteja legal para você, mas a força que há dentro de você, que é a força do Espírito Santo de Deus, essa te impulsiona, essa te motiva a buscar ao Senhor. Talvez por você mesmo, você já até teria desistido, já até teria deixado tudo para lá. Mas Deus, queridos, através da palavra dele, ele diz que o Espírito Santo de Deus habita onde? Habita dentro de nós. Se o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e de você, nada nem ninguém pode nos derrotar. Nada nem ninguém, queridos, pode ir contra nós, porque maior, queridos, é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. O mundo causa dor, o mundo causa choro, o mundo causa desespero, mas Deus, ele enxuga as suas lágrimas. Deus te traz o socorro, Deus te coloca no colo quando você precisa. Deus te leva, querido e querida do Senhor, para lugares onde nem você imagina que ele possa te levar no momento que você mais precisa. No seu íntimo com Deus, no momento que você está no secreto com ele, é lá que ele te diz que ele está te ouvindo, que as suas orações não têm sido em vão, que vai chegar o momento que você tanto tem pedido a ele. Deus sabe, queridos, daquilo que nós pedimos. Deus sabe o que você tem ajoelhado, o que você tem clamado, o que você tem suplicado. Quando você faz isso de coração, quando você faz isso crendo que ele está pronto para lhe ajudar, basta simplesmente você aguardar e esperar nele. Você não pode ser abatido. Seu exterior pode até mostrar que nada está indo legal, mas através da força que é dentro de você, tudo isso vai mudar. Estão batendo na sua casca, estão tentando arrancar a sua casca, estão tentando machucar a sua casca, aquilo que podem ver, mas não vão conseguir atingir aquilo que há dentro de você. E aí, queridos, agora indo para a rota da conclusão, as palmeiras, elas conseguem encontrar ou estabelecer o seu propósito no momento em que elas estão juntas. A palmeira no individual, ela cria as raízes, ela se fortalece, ela fica firme. Mas as palmeiras, queridos, quando elas se unem, ela muda algo. As palmeiras, quando estão reunidas num campo de deserto, sabe o que isso se chama? Oásis. Oásis é a união de várias palmeiras em meio a um deserto. Você está no deserto? Une-se com a palmeira que está do seu lado, com o mesmo propósito, que você vai ver um oásis acontecendo na sua vida. Mas o propósito tem que ser o mesmo. Deus, imagine, queridos, em meio a um deserto, no momento de calor, aquele sol escaldante, você não vê nada à sua frente, você está caminhando, sem ter o que beber, sem saber se vai conseguir ou não sobreviver, e de repente, assim como foi a história de H, que eu ministrei até alguns meses atrás, de repente você se depara em meio ao deserto com uma palmeira. Aí mais ao frente você começa a ver outra, e outra, e outra, e outra. Queridos, só de você se aproximar em meio ao deserto, isso eu imagino, eu conjecturo, só de você se aproximar
de uma palmeira em meio ao deserto, você consegue perceber que ali você já encontrou um abrigo em Deus. Sabe por quê? Porque o sol não poderá mais não te alcançará mais, porque você estará guardado pelas folhas da palmeira. E através da união dessas palmeiras, além do sol não conseguir te atingir, vem o frescor, queridos, da brisa através do vento, que se faz pelas folhas da palmeira. Palmeiras do Senhor. Para alcançarmos o propósito em Deus, temos que estarmos juntos. As palmeiras do Senhor, para atingirem o seu propósito em Deus, como igreja, tem que estar junto. Juntos, queridos. A palavra de Deus fala que nós somos um em Cristo. Somos um em Cristo. E a palmeira, queridos, para encerrarmos, levitas, inclusive, se vocês puderem subir, nós temos ainda 15 minutinhos, então vamos deixar Deus trabalhar. Vocês podem subir para terminarmos aqui com chave de ouro em Deus. A palmeira, queridos, ela é uma das árvores mais difíceis de serem arrancadas da terra. Pois a palmeira possui uma raiz muito mais forte que diversas árvores. A raiz que segura a palmeira, ela é muito mais forte que várias arvorezinhas que só tem beleza. Palmeiras do Senhor, cedros do Senhor, como justo, nós floresceremos, nós cresceremos, porque nós estamos plantados na casa do Senhor. Enquanto você continuar plantada na casa do Senhor, você crescerá, você florescerá, você entenderá os propósitos de Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos louvar ao Senhor. Deus é bom. Para Ele, por Ele, são todas as coisas. Casa firmada, inabalável, o Senhor me fez. O vento pode até soprar, a tempestade me assustar, mas em ti seguro estou. Queridos, tenha a mão a pessoa que está ao seu lado e deixa Deus falar contigo. Palmeira, a palmeira tem que estar junto para começar a brotar. Inabalável, o Senhor me fez. O vento pode até soprar, a tempestade me assustar. Tua voz eu ouvirei, os teus passos seguirei, pois tu és meu protetor. Estou firmado numa rocha, a rocha é o Senhor. Estou
casa firmada, inabalável. O Senhor me fez, o vento pode até soprar, a tempestade me assustar, mas em ti seguro estou. Casa firmada, inabalável, o Senhor me fez, o vento pode até soprar, a tempestade me assustar, tua voz eu ouvirei, os seus passos seguirei, pois tu és meu protetor. Estou firmado numa rocha, a rocha é o Senhor. Estou cercado por tua glória, e pelo teu amor fui atraído por tua graça, que me alcançou. Misericórdia que em mim se renovou. Estou firmado numa rocha, a rocha é o Senhor. Estou cercado por tua glória,